Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui para mais uma aula de literatura, né? Hoje para falar de um assunto muito cobrado nas últimas edições do Enem, que sempre marca presença, né? Há uma presença massiva de algumas questões envolvendo o campo do concretismo, tá? É importante esclarecer para vocês que nem sempre os livros de literatura trazem um capítulo específico falando desse momento tão importante da nossa literatura, né? Anos atrás para agora, certo? A partir da década de 50, 1950. Então é importante esclarecer para vocês do que se trata o neoconcretismo, o concretismo e algumas das suas particularidades que se fazem presentes, né? De modo bastante coeso para algumas pessoas e muito complexo para outras, tá certo? Então aqui é importante precisar para vocês a questão de que essa é a nossa última videoaula, tá? É o último conteúdo envolvendo a questão mesmo da literatura, certo? Esse assunto está localizado no capítulo 17 do nosso livro, que é o último capítulo dos assuntos de literatura, localizado mais precisamente na página 136, tá? Então assim, eu trago de cara para causar aquele choque inicial, né? Aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, essa poesia concreta do Décio Pinatari, um dos prepulsores mais importantes desse momento histórico e literário da nossa dessas escolas que a gente vem trabalhando, né? A gente concebe o momento concretista como uma espécie de nova escola, certo? Que vai trazer essa inovação visual, principalmente, ok? Então nós temos aqui uma estrofe, tá? Uma poesia por meio de uma estrofe, com as letras brancas e o pano de fundo vermelho, né? Justamente fazendo a gente ter aquele vínculo proximal com o slogan, com a propaganda e com mesmo o objeto, a garrafa lá da Coca-Cola, certo? Foi proposital a utilização dessas cores também, para eu perceber a utilização e a referenciação ao objeto, a coisa em si, tá? Então nós temos aqui um estrofe, nós seguimos a leitura em linha reta e cada verso também deve ser lido, tá bom? Então bora lá. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. Ou seja, se a gente for parar para pensar, além dessa referenciação à Coca-Cola propriamente dita, né, existe também a questão do caminho que o líquido, a Coca-Cola, faz no nosso corpo, tá? Existe a questão da troca de letras, essa brincadeira, certo? A troca de sílabas e tudo mais, justamente para chamar atenção e ficar um pouco engraçado, sair da mesmice que é a criação de uma poesia normal, desde que não seja concreta, né? Então aqui a gente percebe que lá no último verso, no caso a cloaca, as letras estão meio que deslocadas, né? Existe um espaçamento para se colocar o último verso, que é a cloaca, no caso a bacia, onde saem os líquidos, né, do nosso corpo, enfim. Ah, então, beba Coca-Cola, existe essa chamada, né? Babe cola, beba coca, trazendo esse imperativo aí, babe cola caco, caco cola cloaca. O caminho condizente, né, percorrido aí pela Coca-Cola até finalmente sair pela cloaca, certo? Então é uma brincadeira com a utilização das cores, com a estilização da poesia, com a criação das letras, dos versos, certo? Existe a musicalidade também e essa brincadeira, né, do caminho percorrido pela Coca-Cola até sair pela cloaca. Cloaca justamente se referenciando às letras mais utilizadas durante todo o meu corpo poético. Então esse tipo de brincadeira é o que vai ocasionar o que eu chamo de concretismo, tá certo? Nós temos agora uma poesia de Augusto de Campos, que é outro também prepulsor muito importante durante os anos 50 aqui no país, envolvendo o campo do concretismo, tá? Então, ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro.
Nem sempre a poesia, ela necessariamente precisa ser condizente com a realidade e eu preciso extrair de cara um entendimento. Na realidade, a poesia concreta, ela surge, ela nasce no intuito de chocar e chamar a atenção do meu público leitor, né? Demonstrando, deixando claro que a poesia, ela não necessariamente precisa ter um padrão específico. Questão de metrificação, musicalidade, né, entre si, a rima, certo? A estrofação, não necessariamente precisa se dar dessa forma. O que a gente percebe muito claramente é a utilização principalmente da letra O, né, que é redonda assim como o ovo. Olha o título da poesia Ovo. Se a gente realmente de fato for parar para contar, a letra O é a que aparece mais durante a poesia. Eu acho que vocês também podem perceber a questão da poesia estar feita, ter sido elaborada nesse formato meio que arredondado, justamente para se referenciar ao ovo, tá certo? Então, justamente esse pensamento, essas coisinhas que não fazem parte das mesmices de antigamente, é justamente esse meio propulsor que vai fazer chamar a atenção e trazer esse meio tão inovador, tão moderno para a nossa poesia, né? Chamada de poesia concreta. Aqui nós temos uma outra poesia, né? Trazendo algumas marcas famosas: Parker, Texaco, Esso, Ford, Adams Faber, Melhoral, Sonrisal, Rinso, Lever, Jesse, RCE, GE, Mobiloil, Colinos, Electric, Colgate, Motors, General Motors no caso, né? E as casas pernambucanas. Essa brincadeira com a distribuição das palavras com marcas famosas, aí você percebe que todas elas são escritas com letras maiúsculas, né? As maiúsculas alegorizantes e por último as casas pernambucanas, que são a nova espécie de casas americanas, né? Lojas americanas no caso, que tem muito espalhado. Essa questão do espalhamento é justamente para chamar a atenção e fazer esse vínculo com as casas pernambucanas. Todas marcas famosas, com letras maiúsculas, que já têm um grau de notoriedade muito grande. Algumas marcas são tão importantes que a gente nem, assim, nem ouviu falar, porque são marcas realmente de fato estrangeiras que não fazem parte do nosso cotidiano. Então algumas a gente fica assim, porque não conhece, né? Mas todas elas são marcas muito famosas. E justamente esse elo, esse vínculo é feito com as casas pernambucanas, que ainda está lá com letrinhas minúsculas, mas que estão ganhando uma força muito grande, né? Se aproximando cada vez mais dessas marcas famosas. É por isso que ela está lá na base, meio que dessa pirâmide de distribuição dessas marcas famosas. Então, se você for parar para pensar e se você se deparar com uma imagem dessa, com uma poesia concreta, durante uma avaliação externa, um Enem da vida, ou uma prova de vestibular, você tem que parar para pensar. Né? A poesia concreta ela foi feita com um intuito. Na realidade, qual seria o intuito de fazer nesse formato, a distribuição dessa forma, fazer uma poesia meio que arredondada? Existe um intuito, existe um porquê. E geralmente essas questões elas são cobradas no Enem justamente para saber se o meu estudante de ensino médio ele tem raciocínio lógico suficiente para desdobrar e conseguir exteriorizar uma poesia dessa forma, tá certo? Então, assim, é importante a questão da análise do senso crítico do meu estudante para saber se de fato ele tem competência suficiente para matar a charada e finalmente assinalar a alternativa correta envolvendo essa imagem, tá certo? Então, assim, para muitos alunos, quando a gente apresenta esse conteúdo, alguns alunos perguntam: ô professor, mas assim, as poesias concretas elas só se dão dessa forma, com esse meio de distribuição, com palavras meio que aleatórias, com sílabas dessa forma? Não, tá? Existe também a poesia meio que tradicional, certo? Leva aspas nesse momento. Então aqui nós temos uma poesia de Ferreira Goulart, certo? Que também vai trabalhar muito esse campo do que estava acontecendo na época, muito preocupado com a política, com críticas à sociedade, certo? Então nós temos aqui como título Agosto de 64. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques,
Viajo no ônibus estrada de ferro. Leblon. Viajo do trabalho, à noite em meio, fatigado de mentiras. O ônibus saculeja. Adeus, Rimbaldi. Relógios de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude, adeus, que a vida eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito polícia militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Olha só, né, o caminho, o cotidiano enfrentado todos os dias, no caso por essa personagem criada pelo Ferreira Goulart, que é um dos também monstros, vamos dizer assim, da poesia concreta, né, um dos mais recentes, certo? Então o que acontece? Ele coloca meio que o trajeto dele ou de uma personagem fictícia que ele cria, justamente saindo da mesmice, saindo daquele cotidiano, saindo daquele momento de mais do mesmo e criando coisas novas, tá certo? Não mais uma ilusão, mas uma coisa que vem justamente quando ele coloca, né? Adeus Rimbaldi, Relógios de Lilazes, concretismo, neoconcretismo, ele faz o chamado, né? Ele faz o chamado para essa coisa nova que vem nascendo, certo? Vem esse momento de construção de um artefato, de um poema, de uma bandeira. Essa bandeira que ele destaca é justamente uma metáfora, é uma marca nacional, tá certo? É algo que de fato nasce, que faz parte da nossa nacionalidade. É mais uma das coisas que a nossa literatura cria, certo? Que faz parte da patente do nosso meio social e nacional, tá ok? Então ele coloca lá como título Agosto de 64, que foi justamente mais ou menos esse momento que ele começou a construir seus primeiros poemas concretos. E aí a gente vai agora para a historicidade, né? O concretismo é tido como um tipo de vanguarda modernista que a gente não pode deixar de falar, né, que os caminhos eles foram meio que abertos, escancarados para o surgimento dessa poesia mais inovadora, mais chamativa e mais modernizada ainda, a partir da Semana de Arte Moderna, 30 anos antes, lá na década de 20, né, mais precisamente em 22. Então, aqui a gente começa, né, as primeiras nuances do concretismo foram criadas em 1950 pela trinca de autores, né, pelo tripé de autores que daqui a pouco a gente vai destacar, tá certo? Então, assim, nesse momento, alguns experimentalismos sintáticos e visuais foram gerados, foram nascidos, né? E geralmente essas poesias concretas, elas são quase sempre não estáticas, ou seja, não paradas, certo? Elas não são imóveis, elas se movem. E a análise se dá justamente por nosso meio visual. A gente vai ter que parar, pensar, imaginar sobre o porquê que aquela poesia ela foi criada. Existe um objetivo, existe uma técnica, existe uma metodologia. Então, se você se deparar, novamente eu cito, né? Se você se deparar com alguma questão estilizada dessa forma, é interessantíssimo parar para pensar sobre o porquê que ela foi idealizada, tá ok? Então, assim, pessoal, os primeiros respingos para se pensar sobre essa questão do concretismo no Brasil se deu a partir do começo mesmo de 1950, né? Mas, de fato, o concretismo ele se fixa no Brasil em 1956, com a chamada Exposição Nacional de Arte Concreta, lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, certo? Então, nesse espaçamento de tempo de 50 a 56 é que nasce, que surge com força mesmo assim, com vigor, o concretismo que é tido como uma vanguarda modernista, tá bom? Então, historicamente se deu dessa forma. Bom, novamente é interessante a gente colocar, né? O início se deu em São Paulo, é mais ou menos uma escola literária tendencialmente nacional, se deu aqui para depois ganhar mundo afora, né? Praticamente em 56, em 55, 56, mas de fato a literatura costuma colocar como berço a publicação da revista Noigandres, certo? Em 53. Então, em 53, data-se de fato o início do concretismo aqui no Brasil.
Como eu falei para vocês no slide anterior, né? Essa trinca, esse tripé de autores que mais se sobressaiu para lançar no mercado literário o concretismo foram justamente esses três rapazes, né? Décio Pinhatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que sim, a coincidência entre eles não só é na questão do sobrenome, mas eles têm sim um grau de parentesco, ambos são irmãos, tá? O Augusto de Campos e também o Haroldo de Campos, que decidiram, muito jovens, se especializar na área, realmente se jogar de cabeça, e aí deram um pontapé inicial para a criação desse momento tão importante, né, da nossa literatura, chamado de concretismo. Como eu falei para vocês, né, o berço se dá em 53 com a revista, o lançamento da revista no Igandres, na primeira publicação, composta por esses três rapazes logo acima, né, por esse tripé, que vinha justamente atender ao propósito da sociedade capitalista industrial, né, no caso trazendo assim uma comunicação rápida e imagética, justamente através da análise visual das coisas, tá ok? Foi justamente com esse intuito, com esse objetivo, com essa meta meio que gananciosa que surgiu esse momento concretista aqui no país. Aqui nós temos algumas imagens, né, dos rapazes, que agora não são mais rapazes. A maioria ainda está vivo, tá ok? Essa foto em preto e branco é justamente eles três mais jovens, né, na flor da idade, pensando sobre as novas metodologias e métodos a serem adotados para contemplar cada vez mais esse novo método literário chamado de concretismo, né? Então, nós temos aí Augusto de Campos, nós temos Haroldo de Campos, os irmãos, eles têm até uma semelhança bastante grande, né? E no centro aí, o Décio Pinhatari, desculpa, é o prepulsor mais importante, mais imponente desse momento, tá? Na realidade, o concebido como pai do concretismo. Bom, as características, né, mais importantes, mais relevantes que a gente não pode deixar de citar acerca do concretismo, né? A questão do fim do verso como unidade rítmica formal da poesia, ou seja, não interessa se vai haver musicalidade ou não, minha preocupação agora não é mais essa, tá? A questão do verso, ele existe, mas o verso tradicional de modo algum. Ele pode ser colocado na direita, na esquerda, no meio, no lado, em cima, embaixo, na horizontal, na vertical, tanto faz, tá ok? A questão da utilização do espaço gráfico, ele tem que ser, geralmente, ele é visual, ele é sonoro e ele também é verbal. Ou seja, em cima do meu processo de visualização, é que eu vou mais ou menos compreender o que de fato aquele autor quis representar no papel. Sonoro porque nem sempre, como eu coloquei para vocês, a poesia ela vai ser estática. Então, às vezes, existe essa questão da sonoridade. E verbal porque, independente de utilização de letras ou não, né, a gente consegue a utilização dessa compreensão textual utilizada no espaço gráfico daquela minha poesia, tá certo? Então, assim, esse ponto sem preocupação social é relativo porque existe sim uma certa preocupação social e de denúncia dessas poesias, tá? Algumas são extremamente simbólicas, não há de fato essa preocupação social tão engajada, mas outras com certeza existe uma preocupação social muito grande, tá ok? A questão de experimentar da formalidade da minha poesia é uma coisa super importante, que acontece sim, de fato, no processo de elaboração e confecção do meu poema, tá? O poema transforma-se em objeto visual, valendo-se do espaço gráfico como agente estrutural. Muito importante essa questão, pessoal, porque assim, quando eu idealizo uma poesia, geralmente eu tento utilizar o preenchimento de todo aquele espaço que me é dado. Então você imagina uma folha, né, de caderno, uma folha de ofício, e você tem aquele espaçamento para criar a sua poesia concreta, certo? Então, geralmente, os autores eles têm uma preocupação muito grande de utilizar todo aquele espaçamento, principalmente o preenchimento das laterais. A lateral esquerda, a lateral direita, a parte superior, a parte inferior, toda a questão das laterais daquela minha folha e tal. Independente de tamanho, você pode pensar numa folha de ofício, você pode pensar numa lousa extremamente grande, né, de alguns metros, que você também vai ter essa questão do preenchimento, da preocupação em utilizar aquele local onde você vai criar a poesia,
trabalhando essa questão do objeto visual, mas com uma preocupação muito grande de preenchimento do espaço gráfico daquele meu poema, tá? Então, algumas também, com certeza absoluta, algumas figuras de linguagem aparecem com força, como paranomásias, aliterações, neologismos principalmente, né? Aliteração, assonância, repetição exagerada de consoante, de vogal naquele poema do ovo, né? A gente percebe a redundância, a repetição mais do que necessária da letra O, justamente simbolizando o ovo, que também é redondo, o mesmo formato e tal. Neologismos, palavras que não existem, né, no dicionário, mas que vêm se fazer presentes com muita força durante o meu processo de elaboração das poesias. Tudo isso é característico, faz parte demais, com muita força, da minha estilização poética concreta, tá? Existe também livre associações fônicas e semânticas, ou seja, o poema ele pode ser lido e visto em várias direções, como eu coloquei para vocês, né? Ele pode ser lido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu posso colocar determinado verso na esquerda, na direita, acima, abaixo, na lateral, no meio. É a utilização assim esquêmica de como eu vou colocar, de como eu vou chamar a atenção do meu público leitor, tá? E às vezes, quanto mais difícil a leitura e compreensão daquela minha poesia, mais uma poesia benfeitora eu tenho elaborado, certo? Então o importante era chamar a atenção, e é isso que o Enem cobra. Às vezes o Enem coloca uma questão mediana ou complexa justamente para saber se aquele candidato de 16, 17 anos, ele foi capaz de acertar a questão em cima da bagagem de estudante que ele tem. Será que ele consegue a questão da interpretação suficiente para acertar a questão? Será que o item de fato corresponde à expectativa dele? Então tudo isso se faz presente de modo muito importante durante a análise da questão, tá? Novamente aqui nós discorremos agora há pouco, né, dessa obra do Décio Pinhatari, que se chama Beba Coca-Cola, onde ele elaborou em 1957, né? Geralmente os professores de literatura, quando começam a dar aula sobre a escola concreta, né, esse momento concretista, eles começam justamente com essa imagem, porque ela é muito referenciada e de fácil acesso também, né? A questão da cor, pano de fundo, o esquema rítmico das letras, palavras, sílabas, né? E a questão também da interpretação em si, né? O chamado Beba Coca-Cola e a questão da cloaca, né? Existe sim uma espécie de apresentação, desenvolvimento e conclusão, né? Durante esse texto poético, como a gente discutiu agora há pouco, minutos antes. Nós temos aqui, essa questão vai até ser apresentada amanhã, né? Durante o aulão da gente de linguagem, nosso aulão do mês de outubro. Você percebe que na parte de cima dessa poesia concreta do Ronaldo Azeredo, né, que se chama Velocidade, elaborada em 58, nós temos várias letras Vs, e aí ele vai colocando, coincidentemente, o total de Vs na parte superior, né, na minha horizontal, é justamente também a questão de Vs que aparece na vertical, que vai automaticamente sendo levada, criada, inserida uma letra correspondente à palavra velocidade. E aí você percebe realmente o estilo rítmico de que está crescendo, está realmente trazendo uma certa notoriedade de velocidade, certo? Até finalmente o último verso ser contemplado, certo? Na última fileira da minha lateral, certo? Direita, na vertical é sim criada a palavra velocidade e no meu último verso também, na horizontal, é criada a palavra velocidade. Então existe essa intervenção, essa lógica racional para se chegar e ser uma poesia de modo condizente com a palavra velocidade. Olha só a preocupação que existe, né, do autor entre título e também corpo do texto, né? Então de fato a gente percebe uma certa inserção da velocidade quando a palavra em si ela vai sendo notada pelo ganho de letras, tá certo? Então é muito importante, é muito pertencente essas características à escola concreta, tá bom? Então amanhã a gente discorre um pouco mais e melhor acerca dessa imagem durante o nosso aulão.
porque quando eu for colocar esse vídeo de vocês no ar, já vai ter passado o nosso aulão, tá bom? Então aqui nós temos outro poema chamado de Um Movimento, criado em 56 por Décio Pinhatari, né? Então nós temos aí claramente na vertical a repetição muito grande da letra M, né? E todas elas são colocadas de modo proposital, né? Um abaixo do outro, de modo afileirado. Então diz o seguinte: um movimento compondo, além da nuvem, um campo de combate, miragem, ira de um horizonte, puro num momento vivo. Então você percebe que essa vivacidade, essa movimentação, né, essa alternância, de fato requer um certo movimento. E esse movimento ele foi contemplado não somente pelo título, mas também pela distribuição, a disposição das letras colocadas durante o corpo do meu texto poético, né? Então vocês percebem isso muito claramente. Olha só, pessoal, mais uma, né? Uma parecida até com aquela da velocidade que a gente analisou minutos atrás. Terra, né? Todo mundo sabe que a Terra ela não tem esse formato, mas a distribuição das letras, né? Aqui nós temos uma mistura de aliteração, de assonância, a repetição muito grande, até porque a palavra terra, ela tem dois R's, né? Ela tem dois R's, e aí a gente percebe a aliteração sendo utilizada com muita constância, tá? E também como tem a questão de duas vogais, existe também a questão da assonância, né? Então aqui uma mistura através da compreensão visual, né? Que existe entre a distribuição gráfica das letras pertencentes à palavra terra, tá certo? Existe essa espécie de corte no meio, na metade do meu texto poético, certo? Mas justamente para chamar a atenção, tá ok? Então a gente consegue fazer uma distribuição Rá, terra, T. Rate, erra, T. Rate, Rá, T. Então a maneira como eu decifro, né, a maneira como eu recito essa poesia, a gente percebe muito claramente a utilização fônica das mesmas letras, sílabas e sonoridade, tá ok? Então dizer que uma poesia dessa não foi pautada, não teve a preocupação de se pensar na sonoridade é uma coisa muito errônea de se pensar, porque de fato o que mais tem, além de distribuição visual, além de redundância de sílabas e de consoantes, né, assonâncias e aliterações, também existe essa preocupação muito grande com a utilização fônica da coisa, né, além da distribuição gráfica. Então a sonoridade ela se faz muito presente, muito fortemente nessa poesia concreta do Décio Pinhatari. Nós temos aqui a repetição agora de algumas letras, né? A gente pode chamar de sílabas distribuídas aleatoriamente, certo? Então nós temos com, can, som, tem. Com, tem, tão, tensão, bem. Tom, sem, bem, som. Algumas distribuições gráficas, né, algumas palavras e passagens que realmente fazem sentido, né, como por exemplo com, som, can, tem. Então nós temos aqui são, somando essas duas também, mesmo sem o acento, sem, som. Então a gente percebe que algumas particularidades dessa poema trazem esse sentido, mas na análise global a gente não percebe tanta presença assim, né? Mas é interessante chamar a atenção para o centro da poesia, porque aqui foi justamente o intuito maior do Augusto de Campos, né? A chamada atenção. Querendo ou não, você fica um pouco tenso ao tentar adicionar sentido a cada partezinha dessa, né? Então a atenção, ela fica aqui colocada como centro da coisa, para que eu tenha a determinada compreensão acerca desse texto poético do Augusto de Campos, né? Então ele intitulou essa poesia concreta de tensão, que de fato a gente fica um pouco tenso na questão da elaboração de sentido
e a extração de conhecimento, a interpretação desse texto, que não se dá de modo muito claro. Então, geralmente, o que a gente consegue extrair bastante é a atenção. Bom, aqui nós temos Pós-Tudo, também de Augusto de Campos. Uma poesia já um pouco mais nova, né? Anos depois, dessa vez de 84. Então diz o seguinte: a gente sempre começa, pessoal, a leitura do primeiro verso. Então a gente poderia pensar, eu vou começar aqui por mudar. Não, a gente começa lá do quis. Quis mudar tudo, mudei tudo. Agora, após tudo, eis tudo, mudo. Olha, a sonoridade também muito presente, né? A maneira como eu desenho, rabisco as letras, né? Com essas várias intervenções e tal. Além de chamar a minha atenção, deixa de modo muito claro esse pano de fundo preto com essas letras brancas, né? Meio que rupestres, aquela coisa meio que ultrapassada, uma formatação gráfica diferente, porque as letras aqui não foram utilizadas com o intuito de trazer a redundância gráfica que era utilizada anteriormente, né? Então a gente se atém até essa modificação gráfica utilizada nessa poesia chamada de Pós-Tudo por Augusto de Campos, tá? Então, a gente percebe, né? E a gente também pode, sim, começar essa leitura. Quis, tudo, 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 tudo. Olha só a redundância nessa questão da minha lateral direita, se a gente fizer a leitura na vertical. Quis, tudo, 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 tudo. Olha a redundância da palavra tudo, né? E lembrando sempre que a palavra tudo, ela faz parte do título da poesia, né? Pós-tudo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Essa redundância, essa repetição, a questão do formato gráfico, a distribuição das letras, a distribuição das palavras, a questão da presença de assonância, aliteração, metáfora, neologismo, tudo isso faz parte da tendência poética do concretismo, tá? Essa imagem não ficou muito bacana, né? Ela foi extraída da internet e tal, mas são imagens em formato piramidal, né? De olhos, olhos de várias pessoas, de várias etnias, de várias civilizações, tá? De várias cores, vários credos, várias culturas. Então, foi colocado, né, alocado dessa forma por Augusto de Campos e ele resolveu, olha só o título, né? Olho por olho. Título melhor não poderia existir, certo? Então ele traz aqui essa bagunça de fácil compreensão desse efeito piramidal, né? De que todos nós temos olhos, olhos para ver, para enxergar, para deduzir. E essa questão da escolha do olho, porque ele poderia escolher outro órgão, mas é justamente para análise do campo visual, né? Pessoal, eu não estou inventando para vocês não, tá? Há anos eu trabalho esse conteúdo com alunos meus de terceiro ano e a gente sempre se surpreende, sempre tem que pesquisar e repesquisar sobre o intuito, o porquê de determinada poesia ser pensada, ser trabalhada, ser colocada, criada dessa forma, tá? Então, como eu coloquei para vocês desde o início, a questão do campo visual, de como eu vou fazer a leitura, a extração de conhecimento, interpretação, dedução dessa poesia, é muito importante e geralmente se dá no campo visual. Então, olha só, não poderia ter simbologia maior, né, do que a utilização do olho humano. Bom, algumas dissidências, né, algumas particularidades advindas da escola concreta, o chamado neoconcretismo e o não objeto, trabalhado pelo Ferreira Goulart, onde trazem como características a questão da recusa do poema como objeto útil. Ele é útil, mas ele não é tão útil como aquele objeto criado anteriormente. Essa é a crítica feita por Ferreira Goulart. No caso, o leitor participa construtivamente do poema, com certeza absoluta, né? Dessa vez, ele vai interagir de modo muito claro, de modo muito fiel, de modo muito próximo nas exposições, tá certo? Que é nesse momento que as questões do Enem adoram trabalhar. A questão da exposição, da participação não do autor, mas da obra justamente com aquele que está assistindo, aquele que está tentando contemplar a obra e extrair conhecimento dela, extrair entendimento, compreensão dela, tá?
Então, a expansão do conceito de poema, no caso por meio de instalações artísticas, como um museu, por exemplo, né, através de uma exposição. A obra onde a gente mais visualiza tudo isso se chama o Poema Enterrado. Poemas Neoconcretos, parte 2. Aqui nós temos aqui o Ferreira Goulart novamente trazendo, né? Verde, 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 erva. Então, essa redundância, né, cada vez mais visual da palavra verde, ele traz também letras que são utilizadas na elaboração da palavra verde, só não tem a letra A, né? E a letra D, mas essa redundância ele coloca justamente uma compreensão final lá no último verso. Uma erva verde, uma verde erva. Então a compreensão se dá justamente não por meio da redundância, mas sim através dessas últimas palavras que aparecem lá no último verso, né? Erva verde, verde erva. Bom, 50 anos do neoconcretismo, com a palavra Goulart. Ferreira Goulart se fez de modo muito presente, né? Como eu falei para vocês, ele é um dos primogênitos, é um dos principais de agora, né? É um dos mais entendidos na área neoconcreta, certo? Neo, todo mundo sabe que significa novo, né? Então, o concretismo já é algo inovador, aquele que surgiu lá na década de 50. E o neoconcretismo é justamente essa coisa mais inovadora ainda, onde tem como a pessoa mais aprimorada e elaborada para escrever acerca do neoconcretismo o Ferreira Goulart, tá certo? Como eu falei para vocês, né, as exposições onde carecem da participação do público são justamente essas dispostas aleatoriamente, onde cada pessoa vai ter o seu grau de compreensão e grau de aproximação dessa poesia. Geraldo, a distribuição dessas coisas, dessas artes plásticas, elas podem ser concebidas como poesias? Sim. São poesias vistas a olho nu e também que podem ser tocadas, que geralmente precisa do manuseio de quem está assistindo, né, a obra. Faz parte também do espectador participar da obra, tá certo? Aqui nós temos uma imagem da 29ª Bienal de São Paulo, né? Essas particularidades, esses resquícios, essa obra, olha só como ela é imensa, né? Tem um rapaz aí ao lado. E olha só como ela é grande, como ela é grotesca, diferenciada, né? Então cada um tem um grau de compreensão. Aqui é uma foto, a gente se fazendo de modo presente e próximo da obra, com certeza tem uma impressão mais clara, mais coesa acerca do que seja, né? Aqui a parte de dentro, olha só, né? Existe esse labirinto, essa entrada, essa saída para você justamente o espectador fazer parte da obra, né? Além do aspecto visual, ele pode tocar, ele pode caminhar sobre a obra. Olha só que coisa inovadora, né? Uma coisa é o concretismo, lá do Décio Piantari, do Augusto e do Haroldo de Campos. Agora, olha só como o Ferreira Goulart traz essa inovação, onde de fato merece a participação do espectador, né? Nós temos aqui a poesia Praxis, que é uma vanguarda nova, né? No caso, ela possui um caráter participante social de denúncia à desumanidade da vida moderna. É justamente essa poesia Praxis que se faz necessária a participação do indivíduo que está lá admirando a obra, né? Como a obra que a gente viu no slide anterior. Uniformalismo e participação, no caso chamado formalismo programático, né? E aí nós temos uma publicação que se remete bastante a essa questão, que é a publicação Lavra a Lavra, de 62. No caso, o principal autor, né, o principal poeta concreto que vai trabalhar nessa vertente vai ser o Mário Chamy, né, que vai trabalhar muito precisamente essas questões. Né? Bora lá. Rural. Medir é a medida medo. A terra, medo do homem. A lavra. Lavra. Duro campo, muito cerco, varia várzea. Medir é a medida. Mede o sítio, dote do homem, o sêmen. Some, capim seco, muito buço,
Tosca Sebe. Medir é a medida, mede a área, fundo do homem, a sombra. Soma, torto galho, muito valo, frágil cana. Medir é a medida, mede. A furna, rumo do homem, o sonho, sonha. Fofo brejo, muito lodo, fértil mofo. Medir é a medida, mede. A choça, cave do homem, a cova. Cava, rasa poça, muito barro, planta morta. Olha só, né? Rural, ele chama de rural. Realmente essa questão de lidar com a terra, né? Existe um vínculo proximal com tudo isso que ele coloca, né? Medir é a medida. A terra, logo ele coloca essa questão da terra, né? E ele coloca que a terra, ela é uma espécie de medo do homem. Mesmo a terra sendo utilizada como meio de trabalho para muitos no meio rural, né? A utilização da terra, lá no final de tudo ele coloca a questão da morte. Que mesmo o homem trabalhando com a terra, lidando com a terra e tendo medo da terra, o nosso destino vai ser ela quando a gente chegar a morrer, tá certo? Geraldo, eu não entendi dessa forma. Na realidade, eu não entendi, mas é dessa forma. E assim, se você não compreendeu, se torna preocupante. Porque além daquelas figuras, né, que você pode se deparar nas avaliações, você pode muito bem também se deparar com uma questão estilizada que nem essa, né? Então, Geraldo, eu tenho mais facilidade nas imagens, né, no campo imagético. Aqui eu já não tive a minha compreensão não foi muito fidedigna com essa questão. Então você tem que trabalhar um pouco mais e melhor com essas características, tá? Porque existem esses dois elos, de se trabalhar de modo imagético, com aquelas imagens e figuras que são elaboradas, e assim um poema meio que tradicional, certo? Levando aspas também, ok? Então assim, nós temos aqui as duas figuras mais importantes, né, da poesia praxis e do neoconcretismo. Nós temos aí o Mário Chamy e o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart é um monstro, certo? E assim, pessoal, eu não coloquei a imagem desse autor, que é compositor, mas é assim, além de eu amar demais a composição, né? A tribo dos tribalistas, eu sou super tribalista mesmo, assim, eu gosto bastante, conheço todas as músicas, porque são canções, composições pensadas com esse teor poético, né? Que são os tribalistas. Lançaram 2 álbuns, tem uma infinidade de composições, e nós temos aqui, também eu não coloquei a imagem dele, mas o Arnaldo Antunes, que é um dos vocalistas dos tribalistas, né, juntamente com a Marisa Monte e o Carlinhos Brau, que também apresenta o The Voice, né, e tal, eles têm uma correspondência muito grande na questão da composição, e um dos mais inovadores autores do neoconcretismo que nós temos na atualidade é justamente o Arnaldo Antunes, tá certo? Muito importante também de se trabalhar, de se falar acerca dessa personalidade tão importante. Nós temos também um terceiro tipo de poesia neoconcreta chamada de poema com processo, onde Vladimir Dias Pino vai ser um dos principais prepulsores, né? Onde ele vem recusar de modo radical a discursividade, uma poesia sem palavras, certo? Quando a gente coloca essa questão de se trabalhar esse meio poético de utilização de uma poesia sem palavras, é justamente sem palavras mesmo. O meu intuito maior não vai ser a utilização de palavras, mas a utilização visual da coisa, sem mesmo sílabas, letras, palavras propriamente ditas. Aqui nós temos uma bandeira do Brasil, meio com esse ar de movimento, né? Meio que degradada já, onde nós temos, ao invés, né, da frase ordem e progresso, nós temos poesia processo. Poesia de denúncia, né? Aqui nós temos poemãos. Poemãos não parece esse monte de rabisco, mas parecem ser inúmeras mãos, como se fossem impressões digitais. E aí nós temos uma mão central preta, né, negra, e nós temos 3 letras, A, I, certo? Existe uma representatividade, né, uma simbolização que eu não consegui decifrar em relação a essa imagem, mas existem, né, um vínculo, até porque o título se chama Poemãos.
Aqui nós temos uma distribuição gráfica também com algumas coisas recuperadas lá do cubismo, né? Um tipo de vanguarda muito imponente, mundo afora, aqui no país também, certo? Então a distribuição gráfica das cores, a distribuição dos retângulos, quadrados e tudo mais numa obra de arte visual, pictórica, né? E a atividade de vocês, pessoal, vai ser justamente criar pra gente um poema concretista. Você pode trabalhar essa questão visual da coisa, né? Ou de fato a utilização de letras, de frases, de sílabas, tá ok? Sempre pensando nessas características que eu coloquei para vocês durante essa nossa aula longa de 45 minutos, mas super importante. Pessoal, olha, eu espero muito que vocês assistam essa aula. É a nossa última videoaula do ano, tá? E eu queria muito que vocês se dispusessem a assisti-la, porque é muito importante. Você pode se deparar com o Enem da vida, e uma aula que nem essa, de fato, ela vai ser super importante, porque você vai lidar, sim, com questões com esse formato, tá bom? Então, a atividade acerca dessa aula é essa. Você vai criar um poema de cunho concretista, pode até ser neoconcretista também, tá? Fiquem à vontade. E é isso. Para qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que eu prontamente irei auxiliá-los, tá? Forte abraço, foi um prazer, e é isso aí. Valeu!